Olá pessoal, eu sou Marcela Worsman, sou nutricionista especializada em veganismo e esporte e atualmente eu sou nutricionista do Clube Laguna e vim aqui responder algumas dúvidas sobre alimentação e suplementação dos jogadores. Bom, a gente tem muitos mitos, né, em torno da proteína vegetal, mas para começar do começo, vou explicar para vocês como é que funciona uma proteína, né? A proteína é um bloco grande, é um macronutriente. E para ela ser formada, ela precisa de pequenos bloquinhos, pequenas pecinhas, que são os aminoácidos, tá? Imagine uma parede de tijolinhos, a parede inteira é a proteína e cada tijolinho é um aminoácido. A gente precisa consumir os aminoácidos essenciais, né? O nosso corpo não produz esses aminoácidos e aí a gente tem que consumir através da alimentação. Todos os aminoácidos essenciais estão presentes no reino vegetal, sem exceção. O que acontece é que alguns são presentes em maior quantidade num grupo, outros no outro, então a gente precisa ter uma alimentação diversificada para consumir todos os aminoácidos em boas quantidades, né? O nosso corpo, ele não absorve a proteína inteira. Quando a gente come, a gente quebra a proteína em aminoácidos e daí o corpo absorve aminoácidos. Então não faz diferença se essa proteína vem de origem animal ou de origem vegetal. O corpo vai quebrar e vai pegar os aminoácidos para daí fazer a ação que ele precisa fazer, tá? Então, é ultrapassado o pensamento de que a proteína vegetal tem uma qualidade inferior. Isso se deve que antigamente alguns estudos avaliavam a qualidade da proteína de um alimento isolado em comparação com outro alimento. Mas a gente não come só um alimento, a gente come vários alimentos ao longo do dia e todos eles vão contribuir para o que a gente precisa ali de proteína no final do dia. Então essa variedade de grupos, variedade de alimentos vai nos dar um bom perfil de aminoácidos, um perfil completo de aminoácidos e aí proteína suficiente. Lá no Laguna, a gente, não só no Laguna, né, mas enfim, a gente tem suplementação de proteína, né, a proteína em pó. O Laguna, ele suplementa, né, o time suplementa a proteína, mas não porque falta qualidade de proteína vegetal através da comida, mas porque a demanda dos jogadores é alta. Então, mesmo se fosse um time onívoro, né, que fosse um time que comesse carne, provavelmente teria que suplementar a proteína também. A demanda é alta, a gente precisa de uma forma prática de dar proteína para eles e pensar também no volume, né, das refeições. Então, são jogadores que gastam muita energia, então as refeições teriam que ser muito volumosas e às vezes os jogadores ou as pessoas não vão tolerar aquilo. Então, o suplemento, ele nos ajuda a concentrar a proteína numa porção menor e a gente conseguir fazer com que ele consuma o necessário. Então, é por isso que a gente suplementa a proteína, porque a demanda é alta e é fácil da gente atingir essa demanda através da ajuda dos suplementos, mas não porque a alimentação não dá conta. Eu recebi vários feedbacks positivos dos atletas em diversas áreas, assim, né? Então, uma delas é que a digestão fica mais leve, fica mais rápida. Então, eles se sentem prontos para treinar mais rápido depois de uma refeição, né? São jogadores que vieram às vezes de outros clubes e que faziam uma refeição com carne na hora do almoço e iam treinar depois do almoço e a digestão ainda não tinha sido feita completamente, se sentiam pesados, com indigestão para treinar. Todos eles falaram que isso melhorou bastante. Muitos deles falaram que a recuperação de um treino para o outro melhorou também. Alguns jogadores também que já estão há mais tempo no Laguna conseguiram perceber que eles tiveram uma recorrência menor de lesões por esforço, né, pela carga, sobrecarga, né, de treinos e volume de treinos depois que adotaram essa alimentação, né? Alguns até podem ter tido lesões nesse meio do caminho, mas foram lesões mais mecânicas, como eles mesmos disseram, mas perceberam que a recuperação e a entrega de energia é muito melhor com esse tipo de alimentação e alguns têm planos aí de continuarem mesmo quando não estiverem mais no clube. A Plant Co é uma empresa que juntou 5
5 profissionais da área da saúde que acreditam numa alimentação à base de plantas, justamente para poder promover esse estilo de vida, né? Essa forma de se alimentar e mostrar para as pessoas os benefícios que isso tem na nossa saúde, né? Então a ideia foi mostrar também a sinergia entre essas áreas. Então a gente tem, né, sou eu de nutricionista, a gente tem uma médica, tem uma psicóloga, tem uma treinadora física e também uma professora de yoga, meditação. Então o nosso trabalho é mostrar como os nossos trabalhos se integram e como uma alimentação à base de plantas é a base para que esse nosso trabalho seja ainda melhor, né, que tenha resultados ainda melhores e desmistificar as principais dúvidas, mitos enfim, e dificuldades que as pessoas têm com uma alimentação à base de plantas. É completamente possível manter tanto saúde quanto performance com uma alimentação vegana, e não só isso, a gente consegue potencializar resultados, né, pensando na performance esportiva e pensando na saúde, a gente consegue não só ter uma vida saudável, ser possível ter uma vida saudável. A gente tem uma característica muito protetora dessa alimentação, né? É uma alimentação que ela protege, sim, contra alguns tipos de doenças. Então, é o combo perfeito aqui para quem quer ter saúde, performance, longevidade, qualidade de vida. Quando a gente pensa ali na montagem do cardápio do Laguna, acho que a maior dificuldade foi montar um plano, né, um cardápio para pessoas que não estavam acostumadas a comer daquela forma, né? A vida inteira comeram ali com algum tipo de carne no prato. Então, a dificuldade não foi nem tanto de adequar as necessidades nutricionais, lógico, isso é um ponto, né? É um grupo muito grande, então você conseguir adequar para todo mundo de uma forma igual é difícil. Então a gente vai personalizando alguns pontos sempre que possível. Mas a ideia era, né, junto com a chefe, que é a Mirna, a gente ter receitas que sejam gostosas, que tenham uma memória afetiva para os jogadores, para que eles consigam aceitar cada vez melhor essa alimentação e que ela seja eficiente ali do ponto de vista de entrega energética, de recuperação, né, de aumento de performance. Mas não teve nenhuma grande dificuldade, eu acho que foi muito mais uma construção de um quebra-cabeça de todos esses pontos juntos, e a gente colocando isso em prática, a gente vai fazendo pequenos ajustes e realmente vendo uma boa aceitação e um ótimo resultado também. A alimentação, ela é sim possível, saudável e segura para qualquer faixa etária, para qualquer grupo populacional. E não sou eu que estou falando isso, né? A gente tem estudos e posicionamentos de grandes entidades científicas nos dando suporte, né, para esse fato, que sim, é possível viver uma alimentação sem alimentos de origem animal e ter saúde em qualquer faixa etária. Então, desde criança, gestante, lactante, introdução alimentar, idosos, jogadores, né, atletas de alta performance, é completamente possível. Cada grupo vai ter uma particularidade, uma especificidade, uma demanda diferente, que daí a gente adequa aquele plano alimentar para aquela necessidade, mas não tem nenhuma contraindicação. Bom, eu decidi pela nutrição. Na verdade, a nutrição é minha segunda faculdade. Eu sou formada em comunicação, trabalhei com marketing uma época, mas sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei esporte a vida toda, corro há 20 anos, né? Corrida é o meu esporte do coração. E daí, trabalhando ainda com marketing, eu falava assim, que parece que não fazia muito sentido para mim. Eu queria uma coisa com mais propósito, né? Então, fui estudar nutrição com o desejo de trabalhar com nutrição esportiva. E no meio da faculdade eu tive que fazer um trabalho sobre proteínas vegetais e comecei a descobrir o impacto absurdo, tanto ambiental quanto para o bem-estar animal, que a indústria de alimentos de origem animal fazia, né? E aquilo para mim
foi um divisor de águas. Eu falei, gente, não dá, né, pra gente se alimentar de uma forma que acaba com o planeta, que escraviza animais e abusa de animais e ainda não tem nenhum benefício, grande benefício para a saúde, né? Muito pelo contrário. Então eu comecei a me aprofundar, a estudar esse assunto. Hoje em dia eu trabalho então com essas duas áreas, né? Com o esporte, que é a minha paixão, e com o veganismo e o vegetarianismo, que virou assim um propósito de vida para mim. Então eu pratico essas duas coisas na minha vida pessoal. Eu sou atleta amadora, corro, faço principalmente esportes de endurance, de longa duração, então faço maratona aquática, maratona de corrida também, já pratiquei triatlon, e levo o veganismo na minha vida aí há quase 5 anos como um propósito de vida. Então é muito bom eu poder juntar essas duas coisas que me brilham os olhos na vida, poder levar isso para o meu trabalho e mais do que isso, não só ganhar dinheiro, me sustentar com isso, mas poder levar esse estilo de vida maravilhoso, né, e a compaixão pelos animais para cada vez mais pessoas.